Nós vamos receber agora duas pessoas que eu queria bastante trazer aqui para a gente dialogar, para conversar de um tema que tem sido um tema prioritário para nós aqui no nosso Manhã Brasil. Nós vamos receber agora dois auditores fiscais. O primeiro deles você já conhece, é a terceira vez que vai estar aqui com a gente, o Mário Diniz. Ele é auditor fiscal do trabalho, diretor da ANAFITRA, Associação Nacional dos Auditores de Trabalho. O outro é o Paulo Varlé, ele é subcoordenador, ele é auditor fiscal desde 2011 e subcoordenador de combate ao trabalho análogo ao de escravizado na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo. Pois bem, nós chegamos nesse assunto hoje porque nos chegou para nós, e acabou sendo um presente para nós, o tema dos auditores fiscais do trabalho. Qual é o tema? O CNU, o Concurso Nacional Unificado, simplesmente o governo deu um totó. Os auditores fiscais do trabalho não foram convocados, não foram contratados. A situação é uma situação, gente, eu vou dizer. Bom, nós vamos mostrar daqui a pouco qual é a relação do governo com os auditores fiscais e com o universo dos trabalhadores em situação análoga a escravizados. Teve o CNU. Os auditores fiscais do trabalho foram aprovados. Não foi um número grande, tá? Não foi um número grande. Foram 900 apenas, muito, mas muito abaixo. Talvez 3 ou 4 vezes menos do que o número minimamente necessário para você ter uma auditoria efetiva nas condições de trabalho no país. Desses 900 aprovados, eles foram convocados. A coisa do CNU funciona assim: você é convocado para um curso de formação em Brasília, que é a etapa final. Tá? Então, a etapa final do CNU é um curso de formação em Brasília. E que, agora, é um absurdo já esse curso de formação, porque você tem que mudar para Brasília, você tem que ficar semanas em Brasília, você sair de onde você está, apostando que você vai ser contratado. Tá? Então, foram para Brasília 900. Aí é o seguinte, você larga a família, você larga emprego, você larga escola, você larga tudo para fazer esse curso em Brasília. No final desse curso de 900, 800, pronto, se tornaram aptos, né? Não foram aprovados, já tinham sido aprovados, se tornaram aptos. Então, 800 se tornaram aptos esperando apenas a nomeação. E aí não veio nomeação. Não veio nomeação. Para que você tenha uma ideia, desses 800, mais de 300 pediram demissão do emprego que eles tinham. Recusa-se a fazer a contratação dos auditores fiscais de trabalho usando uma série de desculpas, uma série de conversa fiada. Esse tema chegou para nós aqui no Manhã Brasil. O pessoal dizendo que travou, espero que já tenha voltou. Então, esse tema dos auditores fiscais, mais uma vez, né? 900 aprovados, 800 participaram do curso, ou 900 aprovados no concurso, eles foram para o curso, que é a etapa final em Brasília, que é um absurdo, as pessoas têm que largar emprego, família, trabalho, né, emprego, escola e tudo para ficar em Brasília, se eu não me engano, é mais ou menos um mês fazendo um curso, e aí no final desse curso, quem vai e quem não vai, dos 900, 800. Aí dos 800, então, está resolvido, é a regra do jogo, 800. O governo simplesmente deu um totó, não contratou. Desses 800, mais de 300 pediram demissão dos seus empregos, situação dramática. Você imagina a situação dessas pessoas, e as desculpas são as mais variadas possíveis do governo. Bom, esse assunto chegou aqui, então, para nós, e foi assim que nós aqui no Manhã Brasil passamos a conhecer a situação e quem são os e as auditores e auditoras fiscais do trabalho no Brasil e o trabalho fundamental que eles têm e que vem sendo cada vez mais inviabilizado pelas ações dos diversos governos e agora, sobretudo, do governo Lula III.
Então, mas não é só este tema, né? É curioso, porque no dia que eles estiveram aqui, naquela tarde, e aí no dia seguinte, nós demos com destaque, foi uma manchete, aconteceu algo inédito, inusitado na história recente do país. Em 2003, se eu não estou enganado, o Mário e o Paulo podem confirmar se estou falando corretamente ou não. Em 2003 foi instituída a lista suja, chamado lista suja do trabalho escravo. O que é? As empresas que, flagradas na situação de manter trabalhadores em situação análoga à escravidão, integram uma lista do governo e passam a não ter direito a financiamento oficial, tem uma série de punições. Então, desde 2003, esse trabalho acontece. É claro que com dificuldades, o governo Temer, o governo Bolsonaro foi uma dificuldade tremenda, mas nunca antes na história desse país, nem governo Temer, nem governo Bolsonaro, tinha acontecido uma intervenção política direta no trabalho dos auditores fiscais do trabalho, que aconteceu só agora no governo Lula. Aí o ministro do Trabalho, ele mesmo, né? Ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foi presidente da CUT, foi metalúrgico, trabalhador. Aí o Luiz Marinho avoca para si, isso nunca aconteceu, gente, na história, nunca. Avoca para o seu gabinete esta investigação sobre trabalho escravo, por quê? Porque ela envolvia a JBS, que é a queridinha do governo Lula. Os irmãos Batista tá ali, Lula toda hora vai lá nas unidades da JBS, agora JF, usa lá um jaleco com o nominho dele, o nome da JBS. Os irmãos Batista têm entrada no Palácio do Planalto à vontade. É impressionante, impressionante isso, o poder que eles têm sobre o governo Lula. Aí o poder chega a tal ponto que foi avocado pelo ministro do Trabalho esse processo. E parou, sentou em cima. E aí, não, tudo bem. Foi uma vez, foi excepcional, porque eles, afinal, JBS, os Batista, né, o Lula ama os Batista amam o Lula, ok. Mas não, 10 dias depois, outro processo, segunda vez na história, um processo que foi feito em relação a uma agropecuária, Santa alguma coisa, Santa Misericórdia, ela foi também flagrada com trabalho escravo, estou tentando achar o nome aqui, agora não achei. Bom, mas enfim, acredita em mim, ela foi flagrada, só que aí não é que os donos dela são queridinhos do Lula, não. É que o advogado dela é queridinho do Lula. O advogado desta empresa, flagrada em trabalho escravo, e vocês estão vendo as fotos ali, gente, era uma situação inacreditável na fazenda. Os trabalhadores, homens negros, né, de maneira geral, os trabalhadores que se levantavam contra as condições de trabalho, que protestavam, eram algemados e iam para o tal quarto escuro, eram colocados trancafiados na senzala. É disso que se trata, trancafiados na senzala. Aí, não é então, como eu disse, que a empresa tivesse maior familiaridade, amizade, influência no governo Lula. Não, é que o advogado da empresa tem grande familiaridade, né? Familiaridade. João Paulo Cunha, ex-metalúrgico também, ex-sindicalista também. Ele foi caçado lá durante o mensalão. Mas ele tem grande influência sobre o governo Lula. Ele tem um escritório de advocacia em Brasília com muita influência. É um escritório de lobby, né? Advocacia e lobby em Brasília. E aí o Marinho tinha saído para viajar, entrou o Mecena, que é também um ex-sindicalista, também ex-metalúrgico, a mesma coisa, sentou em cima da lista e falou, não, vocês auditores não vão se meter com eles não. Isso aqui é processo que está na mão do João Paulo Cunha. Vem para cá, e aí é isso, o governo Lula, ele está inviabilizando a punição que empresas que são, ou elas, ou seus advogados queridinhos do governo, integrem a lista chamada Lista Suja do Trabalho Escravo. Sobre isso, nós vamos conversar, então, com Mário Diniz e com o Paulo Varlet. Paulo, abre sua... Isso, abriu. Então, Mário Diniz já esteve aqui com a gente outras vezes, muito bem-vindo, alegria grande na tua presença de novo, Mário.
Legal. E pela primeira vez está vindo aqui Paulo Varley. Paulo, obrigado por ter aceito o convite. Bem-vindo pela primeira vez. Bom dia, é um prazer. Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, está ótimo. Estou com uma dificuldade aqui no microfone, mas vamos lá. É um prazer participar desse renomado quadro de vocês e, enfim, diante do momento crítico para a auditoria fiscal, mas que, como a gente talvez possa expor um pouco mais adiante, não se resolve com a simples exclusão de uma empresa da lista suja de trabalho escravo. Mas vamos lá. Vamos. Antes de falar sobre essa questão, que realmente foi muito chocante, todo mundo muito chocado e chocada com essa história aqui, né, da lista suja. Mário, eu queria dar uma palavrinha para a gente atualizar todo mundo, né, em relação ao CNU e essa situação dramática vivida pelos auditores fiscais. Não tem horizonte de solução ainda, Mário? Oi, Mauro, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Estamos sim, estamos. Beleza, porque o meu celular aqui ele tem vida própria, então ele tá, eu não estou nem me vendo aqui, tá? Mas eu quero começar primeiro, Mauro, né, te mandando aí um abraço, agradecendo mais uma vez a oportunidade de a gente estar aí no canal, né, e acho que tem que falar uma coisa antes importante aí, eu quero externar aqui minha solidariedade ao Jones, tá? O que está acontecendo com relação, né, ao Jones é muito grave nesse país, as perseguições, as ameaças que ele tem sofrido, tá? E ele não está sozinho nessa luta aí, tá? Nós estamos juntos, nossa solidariedade. Quero também aí cumprimentar todo o teu público, em especial um conjunto de colegas auditores que estão assistindo o canal nesse momento, né? Estão aí, alguns conhecendo o teu canal. E o que está acontecendo, Mauro, assim, mandar um abraço para o Paulo, né? Tá aí nosso colega, também da Nafitra. O que está acontecendo, Mauro, na minha modesta opinião, ele já deixa de ser um problema de organização do concurso e é um problema quase de um tratamento preconceituoso com os auditores fiscais do trabalho. Tá? A gente está muito preocupado com o andamento desse negócio. Né? A gente falava aí semana, a postagem que eu faço é na minha página, aí, siga o Titio aí, que o Titio está precisando de seguidores para aumentar, né, a nossa capacidade de chegar a vocês. Eu dizia o seguinte, olha... Quando esse governo começou, a gente ficou muito satisfeito com o anúncio, né, de um grande concurso e tal, que supria o mínimo do mínimo necessário. Se a gente fosse fazer uma recomposição para valer, a quantidade de cargos tinha que ser pelo menos 3.000 cargos numa sentada, para a gente começar a fazer alguma diferença. Então, vieram os 900. Todos esses problemas aí que você reportou na estrutura do concurso, então aquela ideia do CNU como um concurso, como um método inclusivo, isso foi para o espaço, tá? Hoje tem colega aí aprovado no concurso que está dirigindo Uber, tá? Porque perdeu emprego, se demitiu acreditando, né, que o governo sinalizava algo concreto e está aí sem nenhuma perspectiva. No curso de formação, eu cheguei a ter que ver um colega nosso que é tetraplégico, o cara foi obrigado a sair de Fortaleza a Brasília. Então, assim, é um conjunto de insensibilidades que a gente não consegue entender. E agora, porque teve lá, pegaram a quadrilha lá na Paraíba que fraudou, essa galera está, inclusive, presa. Tá? Então, assim, o que está se levantando hoje é uma suspeita sobre mais de 800 pessoas, tá? Ou um problema no MGI que não quer dizer o que está pensando sobre o ingresso de auditores na Inspeção Fiscal do Trabalho. Eu acho que o governo tem que ser transparente com esse negócio. A gente já teve aqui 2 vezes, Mauro, te dando dados, né, sobre o que é a tragédia do mundo do trabalho, do ponto de vista do trabalho escravo, do ponto de vista do trabalho infantil, de acidentes, da informalidade. E o MGI, simplesmente, juntamente com o nosso ministro, não dizem para as pessoas, olha, nós estamos resolvendo isso, vamos confirmar, vamos nomear, etc, etc. Então, assim, há um silêncio ensurdecedor no que diz respeito a isso aí, tá? E, por fim, o MGI fez circular uma conversa que, o quadro com mais 900 resolve o problema. Eu quero te falar para a ministra, passa um mês aqui trabalhando do meu lado no mundo do trabalho, aí eu quero ver se você vai manter essa opinião, tá? Porque, assim, quem trabalha do lado de cá, né, no chão de fábrica, como o Paulo, aí no enfrentamento ao trabalho escravo,
sabe quanto faz falta a presença do Estado através dos auditores fiscais do trabalho. Então, a gente não entende esse tipo de visão. E a gente está o tempo todo em Brasília fazendo essa pressão, perguntando, discutindo, e aí a gente lamenta muito, Mauro, que um governo, aliás, não é esse governo, tá? Todo governo tinha que ter um compromisso com a transparência, né? As pessoas que entram, se inscrevem no concurso, elas fazem um contrato com o serviço público. A parte do candidato foi feita, o camarada passou, os colegas e as colegas passaram. Agora o governo tem que dizer o que vai fazer com isso aí. Então está ocorrendo hoje uma mobilização, só para passar para o Paulo, muito grande dos colegas aprovados, dos colegas que batalham a abertura do cadastro reserva, dos colegas que ampliam, que batalham a ampliação de vagas, alguns deles não vão nem ter chance de entrar na carreira nesse concurso, mas toda essa turma está lutando num processo de solidariedade muito legal para reaparelhar a inspeção do trabalho no país. Então, assim, eu disse na gravação que o ministro Marinho, você vai ser conhecido como mais um que passou pelo Ministério do Trabalho, ou você vai fazer alguma diferença nesse processo? Porque os trabalhadores precisam dessa política pública e a gente precisa... Opa! E qual é que vai ser o final desse concurso, beleza? Perfeito, legal. Vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando, tá? Paulo, antes de entrar no caso específico do João Paulo Cunha e dos irmãos Batista, dá para nós um cenário do trabalho análogo à escravidão no país nesse momento? Bom, infelizmente, o trabalho escravo no Brasil é um fenômeno que não recrudesce, né? Ele se mantém vivo. As pessoas têm um conceito bastante equivocado do que é o trabalho escravo. Mesmo as pessoas escravizadas, submetidas a condições análogas à escravidão, não se apercebem disso, né? Todos têm aquele conceito equivocado, que já há muito sobrepujado, de que o trabalho escravo pressupõe cerceamento de liberdade, e realmente não pressupõe. Então, a partir do momento que as pessoas mais e mais enxergam condições degradantes, jornadas exaustivas, trabalhos forçados, cerceamento de liberdade, muitas vezes mascarado, por exemplo, retenção de documentos, né? Ou supressão do transporte necessário para que se chegue a lugares ermos de trabalho. A partir do momento que as pessoas percebem que essas realidades diversas do cerceamento de liberdade também constituem trabalho escravo, a percepção da ensejo a denúncias, e as denúncias movimentam o combate ao trabalho escravo. Então, somente nesse mês, eu participei de ações no Amazonas, em São Paulo e em Pernambuco, né? Agora no mês de setembro e outubro, os últimos 30 dias, e tivemos, infelizmente, a oportunidade de fazer o resgate de trabalho escravo, tanto em Pernambuco como em São Paulo, em atividades que jamais suporíamos fosse possível o trabalho escravo, né? Então, por exemplo, restaurantes, né, de comida japonesa, churrascarias, que você jamais imagina, restaurantes de luxo, inclusive, às vezes, que pudesse haver trabalho escravo, e realmente ele acontece. Outra coisa, a questão das obras contratadas, né, pelo poder público, que foi o caso do resgate que a gente fez lá em Pernambuco, há 2 semanas. A mesma coisa, né? Como que obras contratadas pelo poder público, mediante licitação, estatal, né, abrigam dentro de si o trabalho constitucional às de escravo. Então, como bem disse o Sakamoto em uma exposição dele, infelizmente, o trabalho escravo contemporâneo começou no dia imediatamente após aquele que o trabalho escravo tradicional se encerrou, em 1888. Então, essa é a realidade. Infelizmente, o trabalho escravo é uma realidade muito viva em nosso país, e está aliado a questões de preconceito, a questões geográficas, questões sociais, muito ligadas a questões sociais. A gente não vê trabalho escravo de pessoas que ganham salários de 10 mil reais, enfim. Então, é uma realidade que a gente tem que infelizmente, a gente se depara no dia a dia,
E apesar dos inúmeros resgates que a gente promove de trabalhadores em condições análogas, é um fenômeno que se renova e que, infelizmente, parece não ter data para terminar. Você falou que não é uma característica do trabalho análogo à escravidão necessariamente a violência, não é isso? A violência, sim, não é uma característica necessária para qualificar o trabalho análogo à escravidão. O que, exato, então, qualifica um trabalho como trabalho análogo à escravidão? Bem, o substrato legal está no artigo 149 do Código Penal, né, que descreve as várias possibilidades de trabalho escravo, né? Então, assim, no caput, o que fala, né? O trabalho forçado, que é o trabalho, basicamente, sem a contrapartida financeira. É muito comum isso no trabalho doméstico, em que as pessoas trabalham por 30, 40, 50 anos em uma residência ou uma família, ou para núcleos familiares que se sucedem, passa do avô para o pai, do pai para o filho, a empregada é a mesma, né? Sem que haja a contrapartida financeira. Com a conversa de que não, é da família, né? É da família. Exatamente, é como se fosse da família, né? Essa conversa é bastante típica. Mas, basicamente, todos nós, né, temos na memória a história eu trouxe uma menina de Minas para criar, né? Eu trouxe uma sobrinha do Nordeste aqui que quer estudar em São Paulo, né? E as pessoas acabam vindo para esses núcleos familiares mais privilegiados e prestam serviço de toda ordem, domésticos, enfim, ainda que haja a mínima contrapartida. Então, por exemplo, veio lá a menina de Minas Gerais para trabalhar em São Paulo, ela realmente estudou, mas a família entende que essa mínima contrapartida é suficiente para justificar a exploração do trabalho doméstico perpetrado por essa pessoa. Então, uma coisa que é muito comum, a gente encontra aí pessoas que trabalham há 30, 40 anos e muitas vezes recebem minimamente comida, itens de higiene pessoal e a própria moradia como justificativo pelo trabalho que desenvolvem. Outra possibilidade, que é bastante comum, especialmente nas oficinas de costura aqui em São Paulo, são as jornadas exaustivas, né? A jornada exaustiva também é um conceito interessante, porque ela tem que levar em conta não apenas o número de horas trabalhadas por dia, né? Mas também a capacidade psicofisiológica do trabalhador, né? A compreensão física, uma vez por outra, de acordo com o trabalho que é desenvolvido, a idade do trabalhador, enfim, aquilo que é suprimido, de fato, do trabalhador para que ele se envolva naquela atividade, ou seja, relacionamento familiar, lazer, desenvolvimento pessoal, estudo, enfim. Então, é um contexto que a gente tem que analisar na hora de caracterizar as jornadas exaustivas. Mas, de qualquer maneira, é absolutamente irrazoável que trabalhadores despendam até 16 horas por dia, por exemplo, diante de uma máquina de costura, em condições de ergonomia sofríveis, né? E que tem uma remuneração mínima por esse trabalho. Então, não por acaso, o valor por peça produzida também é um outro aspecto que a gente leva em conta nas jornadas exaustivas. Afinal, o trabalhador não teria condições de receber um salário mínimo, que é o mínimo exigível, né? Se ele trabalhasse um número de horas razoável, de 8 a 10 horas por dia, conforme qualquer trabalhador. Então, o entendimento jurisprudencial atual é de que o dano existencial decorrente da jornada exaustiva é presumido, ou seja, não há que se provar que o trabalhador não tem tempo para ver a novela, para jantar com a família, né, para ir na igreja, para ter a sua vida própria em detrimento do trabalho que ele desenvolve por 14, 16, até mais que isso. E, finalmente, o que é mais comum, né, que infelizmente é mais comum, são as condições degradantes. Então, é muito comum na construção civil, eventualmente também nas oficinas de costura, e, infelizmente, está se tornando uma coisa muito frequente nos restaurantes em São Paulo, especialmente churrascarias e restaurantes de comida japonesa, que tem por modus operandi do negócio, né, contratar e alojar trabalhadores provenientes de outros estados da federação.
Então, condições degradantes, né? Já viu coisas terríveis, né? Imundície, alojamentos superlotados, pessoas dormindo no chão, sem roupa de cama, banheiro em número insuficiente, desproporcional ao número de trabalhadores alojados, enfim, tudo aquilo que até de maneira subjetiva a gente percebe como condições degradantes. Eu sempre falo que o empregador tem a plena liberdade para abrigar a si próprio, a sua família, etc., em condições ruins, mas ele não tem o direito de impor isso ao trabalhador contratado. Uhum. Então, essa é a tônica da questão do trabalho escravo, que não pressupõe necessariamente a violência, mas, enfim, é o desmerecimento da condição humana, né? A desconsideração da condição humana daqueles trabalhadores, que, por falta de opção, não raro se submetem a ela sem reclamar. Paulo, nós estamos com algum problema com a conexão do Mário. Assim que restabelecer, eu embarco ele novamente. Deixa eu ver, aparentemente ele conseguiu entrar aqui. Vamos ver. Vamos ver se ele aparecendo aqui, eu embarco. Ou sobre essa questão aí do concurso, tá? A FT, bloco 4, CNU, diz o Kevin Andrade, todos os outros cargos no mesmo bloco que fizeram a mesma prova já se encontram nomeados, não é coincidência, né? Então, esse bloco não era só auditores fiscais do trabalho, tinha outros cargos também, os outros estão contratados, só os auditores fiscais. Não, voltou o Mário. Então, eu fiquei espantado, sabe, Paulo e Mário, porque, de fato, a gente está acostumado, e é uma tragédia, né, que tenhamos nos acostumado a isso, às denúncias de trabalho análogo à escravidão em confecções, né, lá, lembro muito, né, no bairro do Bom Retiro. Então, gente coreana, gente da Bolívia, do Peru, era uma realidade já bem conhecida. Nas fazendas, as mais conhecidas, né, nos latifúndios, nas fazendas, e essa escravidão doméstica, né, do trabalho doméstico, do trabalho nas casas das pessoas. Mas você está dizendo que em restaurante e em obras públicas, ou seja, obras contratadas, obras que você, Paulo, Mário, eu, todo mundo aqui, nós estamos pagando com os nossos impostos para que essas empresas que recebem dinheiro do Estado brasileiro, tanto faz se da Federação, né, da União ou de outros estados ou municípios, né, paguem essas empresas que sustentam pessoas em trabalho análogo à escravidão. Realmente estou espantado como isso se espalhou e se expandiu. É muito chocante, efetivamente. Efetivamente. Nós tivemos um caso. O Mário, tem aqui... Tá me ouvindo, Mário? Tá? Vamos ver se... Vocês me ouvem? Estamos ouvindo, sim. Se der problema, a gente corta. Beleza. Porque você também já trabalhou nessa área, né, Mário? Do trabalho análogo à escravidão, né? De combate ao trabalho. Então, deixa eu perguntar. Imagino que essa seja uma atividade de risco. Porque, vamos combinar, né? O empresário, o gerente, o gestor que mantém pessoas em situação análoga à escravidão, bom sujeito não é, e em que pese não haver necessariamente violência física, são pessoas violentas, né? Quem mantém uma pessoa em situação análoga à escravidão é, por definição, uma pessoa violenta. Como é que se arma uma operação? Você recebe a denúncia e como é que se arma? Vocês vão lá com a cara e a coragem, essa é uma operação que vocês têm direito a andar armados, não tem? Como é que é a estrutura de uma operação para flagrar trabalhadores e trabalhadoras em situação análoga à escravidão? Mauro, eu quero até dizer outra coisa, tá? Assim, ó, todas as ações fiscais, elas estão se tornando ação de risco, tá? Porque na medida em que não se tem presença fiscal no Estado, a ideia de uma independência da lei da selva entre trabalhador e patrão vem aumentando. Então, às vezes, você vai fazer fiscalizações em algumas localidades onde há muito tempo sem fiscalização. Você não precisa estar fazendo fiscalização de trabalho escravo. Qualquer tipo, né, de chamamento à ordem através do Estado
onde o auditor fiscal vai lá sem um aparato de proteção, já se torna uma ação fiscal de risco. Se teve esses dias aí, caiu a frente fria. Estamos com um problema, realmente, a conexão do Mário não está boa, não está boa. Vamos nós, Paulo. Vamos lá. Vamos embora. Seguimos contigo, vamos lá, por favor. Então, o Mário estava falando exatamente dessa, de que vocês se tornaram uma profissão de risco e de alto risco, né? Sim, sim. Bom, a questão é basicamente a seguinte, né? Havia um decreto autorizador do porte de arma pelos auditores fiscais, que dependia de uma série de condições, naturalmente, né? Mas que foi revogado e até agora não se tem notícia de outro que ele faça às vezes, né? Realmente, né, eu já tive experiências bastante ruins, uma agressão que eu sofri em São Paulo mesmo, mas principalmente em Roraima, numa ação fiscal lá, que nós fomos recebidos a tiros, mesmo com policiamento ostensivo, o Ministério Público também tinha os seus policiais da segurança institucional, e fomos recebidos a tiros, e realmente uma situação em que a gente está sujeito, especialmente nos locais mais ermos, né, mais distantes. Mas o problema maior que eu vejo, que seria facilmente resolúvel, é que realmente a questão dos novos auditores. A maior parte das ações fiscais que a gente desenvolve em São Paulo, nós desenvolvemos sozinhos, ou seja, sem que haja outros auditores compondo o grupo especial de fiscalização móvel. Então, esse grupo especial é composto de que maneira? Tem uma portaria do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, que Deus o tenha, já foi em boa hora, mas que, como uma das suas poucas coisas que fez de útil, né, foi essa portaria que disciplina o atendimento às vítimas de trabalho escravo, a portaria 3484 de 2021, se não me engano, de 8 de novembro de 2021, mas que define como os grupos móveis serão compostos. Então, ele é composto necessariamente pelo Ministério do Trabalho, que coordena a ação fiscal, né? Mas também pelo Ministério Público do Trabalho, pela Defensoria Pública da União, por policiamento ostensivo, que pode ser Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal, enfim, e qualquer outro organismo público, né, que possa colaborar para o efetivo sucesso das operações. Então, por exemplo, eu já participei de ações em Roraima também, que o IBAMA integrava o grupo móvel, né? Então, isso foi definido por essa portaria. Bem, uma vez que a denúncia chegue por qualquer meio, né, ao Estado, então, normalmente, o que está sendo muito comum é pelo Disque 100. Então, a pessoa pega o telefone, formula uma denúncia a partir daquilo que ela percebeu, e essa denúncia é carreada para o sistema IP, que a gente chama, que é um sistema de armazenamento de denúncias de trabalho escravo e que é administrado pelo Ministério do Trabalho, muito especialmente pela Inspeção Federal do Trabalho. A partir dessa denúncia, é constituído um grupo móvel, claro, não é apenas uma, né? A gente junta algumas denúncias, constitui um grupo móvel e que pode ser atendido ou pela unidade central, que é a CGTRA, a Coordenação Geral de Erradicação do Trabalho Escravo em Brasília, ou pelas coordenações estaduais, da qual eu sou subcoordenador em São Paulo, por exemplo, né? Então, de acordo com a natureza da denúncia, ela é distribuída para um outro órgão. Feito isso, a gente entra em contato com os parceiros, né? Especialmente o Ministério Público e Defensoria Pública da União e Polícia Federal, e estabelece, inicia uma ação fiscal em relação àquelas denúncias. Esse é o fluxo normal. Uma questão relevante para a gente, que atualmente, é a questão do pós-resgate, né? É uma coisa que é bastante dolorida para nós, assim como em São Paulo e que está no Brasil, mas que a gente não consiga, através de medidas de pós-resgate, fazer com que aqueles trabalhadores resgatados não reincidam naquelas situações, né? Então, é uma coisa que, não raro, a gente encontra
trabalhadores resgatados que já foram resgatados 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque eles realmente não têm alternativa. Então, eles estão no Corte da Cana, por exemplo, eles são resgatados aqui, mas o ano que vem eles voltam porque eles precisam de trabalho. Nos estados de origem não há trabalho disponível, e pelas mesmas razões que os levaram ao resgate da primeira, eles se submetem porque precisam do dinheiro, porque não há condições de alojamento adequadas, enfim. Então, é uma coisa que nos incomoda bastante, a questão do pós-resgate. Mas isso é uma questão muito mais afeita à assistência social do que à inspeção do trabalho, infelizmente. Não que a gente queira fugir da responsabilidade, mas, de qualquer maneira, não é algo que a gente possa intervir diretamente. Acho que o Mário voltou, ele pode continuar na explanação dele, né? Mário, queria agora trazer essa... tem isso aqui, se eu não estou enganado, está na Constituição, né? O trabalho escravo deveria resultar na desapropriação da fazenda para fins de reforma agrária ou estatização da empresa. Não tem uma previsão legal para isso, Mário? Mário? Tem uma... Vocês estão me ouvindo, gente? Que está chovendo muito aqui em Salvador, então a conexão está muito ruim. Estão me ouvindo? Estamos, vamos tentar. Tá. Não, tem uma previsão constitucional, tá? Isso. Oi, viu? Tem previsão constitucional, tá? Isso fez parte de um compromisso que o Brasil assumiu no famoso caso do José Pereira, que eu contei lá atrás, né? Que quando o Brasil reconheceu aí que se praticava trabalho escravo, já na época do governo Fernando Henrique. Então, no início do governo Lula, né, houve uma alteração do Código Penal, digamos assim, dando uma interpretação contemporânea ao que seria o trabalho escravo, e também a regulamentação através de emenda constitucional da desapropriação, né, de terras, onde há... É claro que nada disso está regulamentado, né? Então, assim, fica muito bonito lá na Constituição, mas na prática isso não acontece, né? Nunca teve nenhuma essa previsão. Olha, o Paulo pode até me socorrer nisso aí, mas que eu saiba, acho que não, viu? Acho que não, tá? Assim como tem pouquíssimas condenações criminais no que diz respeito àqueles que são flagrados como empregadores na prática de trabalho escravo. Ainda são, infelizmente, muito raras essas condenações, tá? Em relação às condenações, né, eu acho que é importante que se diga, a minha percepção é que falta uma certa gradação no artigo 149 do Código Penal, né? Então, basicamente, aquele que submete o trabalhador a condições degradantes, tipo dormir no chão, ou, enfim, superlotação dos alojamentos, né, responde da mesma forma que aquele que, exemplo do que aconteceu nas vinícolas do Rio Grande do Sul, trata os trabalhadores com violência, espanca, cerceia liberdade, enfim. Então, acho que talvez falte ao legislador, né, alguma iniciativa no sentido de dosar a aplicação da pena, que é uma pena bastante expressiva, 2 a 8 anos de reclusão, né? E, então, isso que é a minha percepção em relação ao assunto. Então, a tendência do Ministério Público Federal e dos juízes, né, é que, de alguma maneira, não haja denúncia, e quando há denúncia não é recebida, e quando há denúncia é recebida, e sobrevém a absolvição. É uma questão realmente delicada. Eu não entendo como frustrante, porque eu acho que a gente tem que ter a certeza do dever cumprido, né? E o dever cumprido da inspeção do trabalho acontece no instante em que a gente promove o resgate. Então, promove o resgate, consegue o pagamento das obras decisórias, a reparação de dano moral individual, manda os trabalhadores para casa. Então, acho que o nosso papel está cumprido. Eu tenho uma certa resistência em ficar perseguindo, né, os meus autos de infração, e são muitos, eu já tive mais de 50 resgates ao longo desses 4 anos que eu trabalho escravo, para me certificar de que houve a denúncia, houve a aceitação da denúncia, ou que o empregador foi condenado. Acontece, né? Eu estou até com um caso bastante recente de trabalho de escravo doméstico, numa região nobre de São Paulo, no Brooklyn, e que houve uma condenação relâmpago, né? O juiz foi muito diligente,
ouviu as partes, né? O Ministério Público fez a denúncia, houve a condenação. Mas, né, isso é realmente uma coisa muito rara, e a tendência é que haja o não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal, entender que o fato foi de só menos importância e não constitui crime, que se subsuma ao artigo 149 do Código Penal, né? Ou que o próprio juiz não receba a denúncia, ou se receber, ele absolva o praticante do trabalho escravo nos moldes do artigo 149, né? É realmente uma situação que, de alguma maneira, nos incomoda, mas, como eu disse, né, para mim, a certeza do dever cumprido é o resgate, né? A partir daí é o entendimento do Estado. Sim, deixa eu ler aqui alguns comentários, e tem uma questão importante para trazer para vocês, antes de chegar agora naquilo que motivou originalmente a entrevista. O Kennedy diz assim: estamos há mais de 160 dias esperando pela posse, mais de 200 desempregados que tiveram que largar empregos para o curso de formação Nomeia AFT. Cecília Manso, tudo isso é proposital e não é de hoje. A intenção é liquidar com o serviço público. As pessoas não estão se dando conta da gravidade da situação. A Alisson chega aqui como novo membro, o Kevin continua, esse aqui eu já tinha lido, né? Da prova. A Cecília diz também: nos filmes de tribunal é comum os americanos dizerem com ironia, não sei definir pornografia, mas a reconheço quando a vejo. O mesmo se poderia dizer sobre o trabalho escravo. Kennedy diz: erradicar trabalho escravo é urgente, nomeia AFT, nomeação já, convocados a AFT, nomeia AFT. Priscila Nunes diz assim: em Joinville, o jornalista que denunciou o trabalho análogo à escravidão de uma empresa terceirizada pela prefeitura, lembro dessa denúncia, foi mandado embora, foi demitido do jornal em que trabalhava. O Hugo está pedindo para falar de uma ação de repercussão lá de agosto. Eu não sei se essa foi uma das maiores ações da história no país, mas foi realmente uma ação de grande repercussão, que foi essa ação em Mato Grosso, que levou ao resgate de 563 operários numa operação de uma usina de etanol de milho em Mato Grosso. O que aconteceu lá? Teve um incêndio no alojamento, teve trabalhadores, inclusive, queimados, e, em função do incêndio, houve uma verdadeira rebelião dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo trabalhadores homens. A PM foi chamada, e quando chega a PM lá, era tudo gente submetida a regime análogo à escravidão. Esta foi uma das maiores ações contra trabalho análogo à escravidão da história. Não foi uma ação pequena, média, e vocês têm notícia de como isso evoluiu? Vou deixar aí para o Paulo, porque ele está mais atualizado aí nas ações nacionais. Manda aí, Paulo. Na verdade, a gente tem um problema, né? Porque quando a gente se envolve em muitas ações, a gente acaba se concentrando nas próprias intervenções, né? Claro. Esse é o caso. Mas eu sei, eu acompanhei sim esse caso à distância. Foi conduzido coordenado pela colega Flora, do Mato Grosso, se não me engano, e pela procuradora do trabalho, Regina Duarte da Silva, que é uma pessoa muito diligente também, muito aplicada ao combate ao trabalho escravo, realmente dedicada ao combate ao trabalho escravo no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Em número de trabalhadores, eu não tenho notícia de outro resgate que tenha encontrado tantos trabalhadores em situação de trabalho escravo, né? E realmente é inequívoco. Essa questão das usinas, eu tive um resgate recente também em Boituva, que tinha características semelhantes, né? Mas eu acho que o problema maior que a gente teria que atacar é a questão da terceirização. Infelizmente, existem 1000 teorias, né, que se aplicam ao caso, né, da cegueira deliberada, do risco-proveito, né, que até usam por analogia os artigos do Código Civil, né? Mas, de qualquer maneira, o que emerge para mim dessa situação, que tantos trabalhadores foram resgatados, é que não houve a diligência necessária do contratante, e o contratante, não o contratante direto, mas o contratante da empresa terceirizada,
para prevenir que essa situação ocorresse. E, de novo, né, é o descaso com a condição humana, né, não raro envolve preconceito, né, a gente ouve muito aquela história especialmente, sem querer regionalizar, né, mas no Sudeste e Sul, essa escusa é mais comum, né, tipo, lá estão acostumados com isso, né? Lá no Nordeste é pior. Então, a gente ouve muitas das escusas que até revoltam a gente, mas, de qualquer maneira, reflete o preconceito que há por trás do trabalho em condições análogas às de escravo. Esse resgate realmente foi um marco, né, na história do combate ao trabalho análogo escravizado no Brasil, mas serve de alerta, né? Quantos outros estão nas mesmíssimas condições sem que nós tenhamos sequer ciência do que está acontecendo? Sim. Isso que mais incomoda. Quando a gente vai para o estado como Mato Grosso, já foi algumas ações, né? Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Pará, né? E você vê a situação, você roda 3, 4, 5 horas, você vê uma única pessoa, até que você flagra uma situação de trabalho escravo, você fica imaginando, né? Quantas outras há nas mesmíssimas condições sem que o Estado tenha conhecimento, ou que possam ser coibidas pela intervenção estatal. Então, isso realmente é o que mais nos incomoda. Perfeito. Agora, vamos chegar finalmente ao tema que nos reuniu aqui originalmente, apesar de que todo esse tema do trabalho análogo à escravidão nos interessa, que é essa situação inusitada, surpreendente e chocante de interferência direta da cúpula do governo Lula no trabalho dos auditores fiscais, com essas duas situações. Primeiro, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, importante sempre dizer, ex-metalúrgico, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ex-presidente da CUT, né, que avocou para si uma investigação de trabalho escravo na cadeia da JBS. E aí é interessante dizer que não é qualquer empresa, né? A JBS é, como eu disse aqui, a queridinha do presidente Lula. Os irmãos Batista têm trânsito aberto no Palácio do Planalto o tempo inteiro, tem muito financiamento do BNDES, enfim, tem relações de intimidade com o PT e o governo Lula. São poderosos também lá nos Estados Unidos, né? Tem hoje empresas lá nos Estados Unidos. São bons de lobby esses caras, né? Além de fazer negócios físicos, são a área de lobby, aparentemente é um negócio deles também, tem influência até no governo Trump. E aí ele avocou para si, o Marinho, o processo, a investigação e, evidentemente, botou uma pedra sobre o assunto. Da mesma maneira, aí não era ele quem estava no exercício do cargo, era outro metalúrgico, outro ex-dirigente sindical, o secretário executivo do Ministério do Trabalho, o Francisco Macena, conhecido como Chico Macena, que fez o mesmo. Aí não com uma empresa poderosa, mas com uma empresa que tinha como advogado alguém poderoso, que é o João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara, ele é advogado hoje em dia, queridíssimo do Lula, inclusive teve um ato do governo lá em Osasco, que é a terra dele, a terra do João Paulo Cunha, e o Lula fez uma brincadeira, para de ficar rico, para de ganhar dinheiro e vem ser parlamentar de novo e tal. Enfim, tem muita influência sobre o governo, também é outro com ingresso liberado no Palácio do Planalto. Como é que aí fica a critério de vocês quem vai falar, né? Como é que essa situação chegou para vocês? Como é que esses casos se encontram? E bom, a gente noticiou aqui que vários superintendentes regionais de combate ao trabalho escravo renunciaram aos seus cargos por conta dessa história. Enfim, contem para nós sobre essa situação no Ministério do Trabalho. Deixa eu falar aí um pouquinho, Paulo, até aproveitar que a rede está funcionando aqui, tá? Como é que tá? Estão me ouvindo? Estão conseguindo? Sim. Pronto, tá? Eu queria começar dizendo aí que, assim, esses fenômenos que aconteceram, esses dois eventos aí, eles me fizeram... A gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, tá? Porque esse tipo de interferência personalíssima
que objetiva concretamente um resultado que é diferente do devido processo legal, mal comparando, é o mesmo problema de indulto ou anistia. Eu acho que quem interfere num processo regular de combate a trabalho escravo, numa condenação feita no espaço próprio, com análise própria pelos seus técnicos, não pode estar defendendo ou ser contra anistia ou indulto para quem comete crime, inclusive na política, porque o princípio é o mesmo. É se valer de uma prerrogativa para você separar aquilo e dar um tratamento diferenciado. Então, eu acho que esse governo tem que fazer uma reflexão sobre isso aí. E eu quero tirar isso das costas exclusivas do ministro Marinho e do secretário executivo Macena. Eu tenho certeza que esse tipo de atitude partiu de uma demanda ao conjunto do governo. Então, assim, olha, vai lá, trabalho escravo, condenação é para os outros, para os amigos do rei é tratamento diferenciado, que foi o que aconteceu. Então, quem fica bravo com quem está pedindo aí, tadinho do Bolsonaro e tal, não pode ser condenado, etc, etc, isso é um absurdo, tem que ir para a cadeia, mas... Pronto, congelou de novo. Meu celular aqui está um horror. Caí? Tô de volta? Não, voltou. Tá, tô aqui. Os coordenadores, não é superintendente é o geral. Os coordenadores entregaram os cargos, né? Mas a política continua funcionando. Então, assim, a gente tem feito um debate dentro da carreira, a gente tem que ser feita uma reação com relação a isso. Não pode ficar desta forma, né? E o processo judicial estava lá na mesa do Barroso, o Barroso resolveu se aposentar, está entrando um novo ministro, ao que tudo indica, né, alguém intimamente ligado ao governo. O que a gente espera é que esse ministro faça um julgamento enquanto ministro de uma corte do Estado, e não transformar uma corte suprema numa corte de governo. Então, a gente espera que se analise lá. Inclusive, quero agradecer aqui a um conjunto de entidades nacionais que compõem a CONATRAI, entidades como a Comissão Pastoral da Terra, que entraram também no processo, apoiando a iniciativa que a Anafitra teve desse questionamento judicial. E tudo isso, Mauro, tem algo que eu quero recuperar na fala do Paulo. Na verdade, nós temos que admitir um debate que é importante. O direito do trabalho, né, que objetiva a dignidade do trabalhador, é um direito considerado e olhado sob uma forma preconceituosa, é um direito para pobre. Como é um direito para pobre, aí está valendo as pessoas, os empregadores não terem muita preocupação em não respeitá-lo, não terem muita preocupação em serem condenados por processos criminais, e também uma banda do governo que se relaciona com o Estado, que somos nós, também não tem muita preocupação em dar uma penada para lá e para cá. E isso também explica o tratamento preconceituoso que a nossa carreira tem sofrido no MGI, que nomeou todos os outros servidores de todos os outros concursos e não nomeia os auditores fiscais do trabalho. Por quê? Porque essa turma está aí do jeito que está, vai, etc, etc, etc. Agora, se nós queremos, né, fazer um governo igual aos que estavam aí, parabéns, é o que está acontecendo. Agora, se quer fazer algo diferente no mundo do trabalho, tem que respeitar o trabalho do auditor fiscal do trabalho, tem que reconhecer que essa política pública precisa de muito investimento ainda para dar uma resposta à altura do que é a tragédia das relações sociais no mercado de trabalho brasileiro, 50% de informalidade, 1.700.000 crianças em trabalho infantil, uma estimativa de mais de 1 milhão de pessoas no trabalho escravo, né? Campeonato, nós somos um dos principais países que mata e adoece pessoas. Já falei que tem uma estatística que diz que a cada 3 horas, não é nem estatística, é uma estimativa que se faz pela quantidade de acidentes, a cada 3 horas morre um trabalhador. Inclusive, no programa passado teu, morreu um trabalhador aí em São Paulo, pendurado no trabalho em altura, ficou lá balançando, não tinha o planejamento de resgate, o coitado ficou lá pendurado numa corda até que a corda cedeu e o cara morreu. Quer dizer, então a gente não está inventando coisa. Então essa visão preconceituosa nós temos que bater um papo reto com esse governo. É isso mesmo que vocês pensam, que a inspeção do trabalho tem que ser um troço meia boca, faz uma açãozinha de trabalho escravo lá de repercussão e tal.
Ok. Mas não vamos investir em tudo isso, porque eu acho que está acontecendo, Mauro, uma espécie de negacionismo nesse governo. O que a MGI está fazendo é negacionismo político, se recusa a olhar a importância disso aí, e o ministro Marinho podia ser o diferencial desse processo. Então, eu quero encerrar dizendo isso. Nós, toda a sociedade civil, e este governo em particular, que tem como seu principal mandatário um sindicalista e um egresso do mundo do trabalho, inclusive vítima de acidente de trabalho, não pode fazer pouco dessa carreira, não pode abrir mão do que nós podemos construir no mundo do trabalho em matéria de dignidade. Quando o mundo do trabalho for efetivamente regulado, aí sim, Mauro, todo mundo vai estar preocupado em não deixar as pessoas em condição de trabalho escravo. Por quê? Porque daí vão em cana, entendeu? Porque eles vão responder a processos. Eu quero deixar aqui um desafio e ver se alguém lembra. Você lembra? Não. Congelou a imagem. Mas, o Paulo, eu queria focar o tema nessa questão da interferência do ministro do Trabalho e do secretário executivo do Ministério do Trabalho na condição de ministro do Trabalho em relação a avocarem para o gabinete as duas investigações de trabalho análogo à escravidão. Qual é a situação dos trabalhadores dessas duas investigações e qual é a repercussão dessa medida na categoria? Bom, em primeiro lugar, eu não sei se vai haver outra oportunidade, eu gostaria de emprestar minha solidariedade aos aprovados do concurso, né, que estão esperando ansiosamente pelas suas posses, e realmente não há explicação plausível para isso, né? Eu entendo que seja uma questão orçamentária, prefiro crer que seja isso, e não menosprezo pela carreira de auditor fiscal do trabalho, que, como é disso, é de suma importância para o desenvolvimento das relações entre capital e trabalho e também para o desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento social do nosso país, né? Então, eu assim, me solidarizo, espero fortemente que a posse seja o mais breve possível, mesmo porque, não só para as pessoas que estão sofrendo realmente, muitos abandonaram seus empregos para se dedicar ao curso de formação, mas também porque o trabalho de vocês, dessas pessoas, né, que são os aprovados, será imprescindível para a regulação das relações entre capital e trabalho no Brasil. Então, são ansiosamente aguardados também por nós. Feita essa breve menção, em relação à questão fulcral, que é a questão da intervenção do ministro Marinho, né? Intervenção parece uma palavra meio tendenciosa, vou falar de avocação mesmo. É claro que essa avocação causou um constrangimento na inspeção do trabalho, né? Como eu disse, eu não sou daqueles auditores que ficam perseguindo os próprios autos para verificar no que eles vão desembocar, qual será o desfecho da análise de cada um deles, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Mas, de qualquer maneira, é claro, né, que é frustrante, sobretudo quando envolve uma empresa que tinha obrigação legal e que tinha condições econômicas de prevenir o trabalho em condições análogas de escravo, quando uma empresa desse porte está aí à beira de ser beneficiada pela exclusão da licitação de trabalho escravo. Então, é claro que isso me incomoda também, como auditor fiscal, e naturalmente incomoda a categoria. No entanto, né, ao contrário do que se diz, né, já há um precedente de avocação, se não me engano, no ano 2008, foi até o julgamento de um ministro do STJ, que foi de um mandado de segurança, um ministro que é proveniente do Ministério Público do Estado de São Paulo, o ministro Herman Benjamin. Então, já houve apreciação de uma situação semelhante, só que ao contrário do que se vê agora, né? Mas, de qualquer maneira, foi tido como constitucional e acolhido após aí o advento da Constituição de 88, a recepção, esse é o termo técnico que eu estava procurando, a recepção dessa vocação.
No caso, foi uma ação, um mandado de segurança impetrado pela Pagris S.A., uma empresa do Pará, em que, ao contrário, né, eles questionavam a vocação, porque entendiam que não deveria haver pelo Ministro do Trabalho, né, e houve, e foi tida por constitucional, e foi negada a segurança ao mandado, aí, ao mandamos da empresa. Então, mas, de qualquer maneira, há esse precedente favorável à vocação de 2008, e que, até onde eu sei, pelo menos pela pesquisa que eu pude fazer, não é o único que houve até então. Mas, de qualquer maneira, o que eu vejo como mais preocupante é o precedente, né? Que é amparado, né, em pelo menos dois dispositivos legais, né? Um da CLT, artigo 638, se não me engano, da CLT, e também para a lei do processo administrativo, 9.784 de 99, né? Que prevêem essa vocação. O problema é que nós, auditores fiscais do trabalho, somos muito bons em fazer e muito ruins em pensar alternativas, né? A gente se preocupa sempre com o caso concreto e não com aquilo que pode decorrer de um instrumento legal que está posto, embora seja tido por muitos como letra morta. Então, eu acho que teria um esforço de lobby, um lobby positivo, um lobby do bem, né? Para que isso seja revertido de alguma maneira, que realmente é descabido que haja um instrumento legal, seja ele válido ou não, que dê amparo a uma intervenção pessoal, né, de uma pessoa, de um ministro, ou qualquer que seja o nível, né, o secretário, o ministro, enfim, mas que retire do andamento normal aquele processo para fazer uma decisão que pode ter fundamento econômico, político, social, enfim, mas, de qualquer maneira, passa a ser uma decisão subjetiva e não mais uma decisão que seria a todos oferecida, eu digo, a todos os empregadores em mesma situação oferecida. Então, só porque é uma empresa de renome, de grande porte, isso não autorizaria que ela tivesse um tratamento diferenciado. Entre mentes, né, a gente há de considerar, isso é uma coisa que eu falo com o advogado do diabo, que as sanções impostas a uma empresa do porte da JBS, né, têm de ser melhor analisadas, né? Eu sempre falo a questão do mensalão, e claro que houve favorecimentos, né? É inegável. Agora, será que as consequências econômicas das medidas tomadas contra as empresas foram razoáveis, né? Será que é normal matar uma empresa e não apenas os responsáveis pela sua condução? Então, talvez a responsabilização pessoal dos gestores da JBS ou da empresa contratada, que é uma outra questão também que a gente tem que averiguar, né? Qual a responsabilidade do contratante em que não há regime de terceirização? Porque se for terceirização, tem a Lei 6.019, que é suficiente para responsabilizar subsidiária ou diretamente o contratante, né, da empresa terceirizada. Mas quando não é terceirização, meramente, como eu já falei anteriormente, por teoria, a teoria da proibição da segredo deliberada, do risco-proveito, né, enfim, do risco criado. Então, falta um balizamento legislativo que dê substrato para essas intervenções, ou pela não intervenção, né, pela não vocação, no caso, pelo Ministro do Trabalho. A categoria está muito incomodada, né, não só a categoria, como também as várias entidades que compõem a Política Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, isso é inegável, não foi a melhor alternativa, mas, por outro lado, também eu acho que não seria razoável que nós demonizássemos o governo federal por conta de um fato isolado que pode ser tratado perfeitamente no âmbito judicial. Né? Mas um fato isolado que se repetiu uma semana depois? Dois fatos isolados, então? Sim, um foi o precedente, isso que eu falei, o perigo é o precedente, né? O precedente deu ideia, né? Então, nós não fechamos os olhos, né? Mais e mais empresas vão recorrer ao mesmo instrumento para obter ou não o beneplácito do Ministro do Trabalho.
o problema não é o fato, o problema é o precedente, né? Assim como houve em 2008 esse caso da Pagrisa, que levou ao entendimento de que era constitucional a intervenção, a vocação pelo Ministro do Trabalho, agora, do lado oposto, né, porque foi o empregador que contestou, agora é a Inspeção do Trabalho que está se insurgindo, mas, de qualquer maneira, é uma porta aberta para que mais e mais empresas, sobretudo de grande porte, pleiteiem os em plástico. Essa que é a questão que mais me incomoda como auditor fiscal. Tá bom. Legal. Mário, mais uma tentativa contigo, voltou outra vez. Vamos encerrar, então. Estamos encerrando aqui o programa. Queria te entregar para fazer o encerramento para nós aqui. Tá bom. Mauro, quero agradecer aí pela entrevista que eu praticamente não dei, então, né? Por causa do problema de internet. Imagina. E dizer o seguinte... Mas foi ótimo, as tuas intervenções foram cortadas, mas são muito boas. Vocês ouviram o que eu falei da última vez, eu vou repetir assim, ó. Governo que acha legítimo interferir no processo, nesse caso da vocação, tem que achar legítimo indulto e anistia, tá? Porque o princípio moral atacado é o mesmo, tá? É o tratamento discricionário dado para alguém para desvirtuar a finalidade do ato. Então, se todo mundo aí está achando ruim os movimentos aí pela anistia, né, do ex-presidente, pelo indulto do ex-presidente, não pode achar que está correto fazer a vocação, porque é a mesmíssima situação. Tá? Então, primeiro, a necessidade de ser coerente politicamente nas políticas, né, na gestão de um governo. Segunda coisa que eu preciso dizer, e claro que o Paulo tem a sua visão, eu também, a gente tem uma visão particular disso. Eu acho que todo esse processo, como eu disse na brilhante fala que eu fiz que ninguém ouviu, o direito do trabalho... Eu estava aqui emocionado quando eu vi que tinha caído a hora. O direito do trabalho, gente, é um direito que é direito de pobre. Então, ele não é um direito prestigiado. Não é um direito que as pessoas, os empregadores, se preocupem muito em cumpri-lo. Porque é um direito de segunda linha. Direito prestigiado é direito civil, direito tributário, direito público. Então, aquele direito que resgata, né, a dignidade de uma pessoa que já está lá abaixo do nível da cidadania, ele precisa da intervenção do Estado para promover aquele direito. E aí eu quero dizer, quero chamar esse governo, seus ministros, a ministra Esther, o ministro Marinho, a uma cobrança que a história vai lhes fazer. Ou vocês pensam, que nem a grande parte dos maus patrões brasileiros, que o direito do trabalho é uma coisa que tem que funcionar meia boca, né? Ou o direito do trabalho é um direito tão legítimo como qualquer outro, e toda forma de descumprimento dele merece a resposta na forma da lei. Quem pratica trabalho escravo tem que ser sancionado, penal e civilmente. Quem desrespeita qualquer outro aspecto da legislação trabalhista, idem. E o aspecto da efetividade do direito do trabalho diz respeito à presença do Estado. Por isso que é importantíssima a nomeação desses 900 colegas, é importantíssima a convocação do cadastro reserva e é mais importante ainda esta luta estratégica da criação de mais vagas. Portanto, eu quero aqui me despedir, agradecendo aos 3 movimentos que hoje estão lutando pela reestruturação da Inspeção do Trabalho, como eu, que tenho quase 20 anos na carreira, nunca vi sindicato nenhum fazer. O Nomeia FT, o Aprovados AFT 2024 e Amplia FT. Eu estou torcendo muito que essa turma entre logo na carreira para que a gente possa mudar esse panorama e que esse programa, Mauro, chegue nos ouvidos do Marinho, da Esther, para a gente poder dizer, olha, resolvemos o problema aqui. Tá bom, gente? Um abraço e vamos... E outra coisa, só para encerrar mesmo, sei que eu estou atrapalhando. O ano que vem tem Conferência Nacional do Trabalho, que é um projeto do governo. Eu quero chegar naquela conferência tendo alguma forma de reconhecer este governo como um governo que melhorou o processo. Agora, vocês têm que dar uma chance, presidente. Vocês têm que dar uma chance, Marinho. O que está acontecendo nesse momento com alguém sentado em cima desse concurso é um absurdo. E, portanto, a gente vê isso no dia a dia do mundo do trabalho. Tá, Mauro? Obrigadão aí. Legal, gente. Super obrigado. Super obrigado pela presença dos dois. Esse tema dos auditores fiscais do trabalho análogo à escravidão, das condições cada dia mais precarizadas, mais dramáticas nas relações de trabalho no país, é uma prioridade para nós, sem dúvida. Paulo,
Mário, super obrigado. Vamos estar juntos sempre aqui. Abração. Valeu, gente. Um abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau.